Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Bom, no vídeo de hoje eu estou trazendo um conteúdo que eu considero fundamental para compartilhar com vocês. Nesse ano, o ouro já subiu mais de 70%. E um questionamento que eu tenho recebido com recorrência é se vale a pena ter exposição ao metal precioso via mercado financeiro. No vídeo de hoje o meu propósito é trazer para você todos os detalhes e quais seriam as possibilidades que a gente tem para se expor ao ouro via mercado financeiro. Bom, se você é novo aqui no canal, eu quero te convidar para se inscrever. Eu tenho produzido vídeos toda semana e eu espero que eu possa entregar muito valor para você. Eu espero não, eu vou conseguir e você pode ser o combustível que vai me motivar ainda mais a gravar cada vez mais vídeos aqui e compartilhar conteúdo para que a gente possa aprender juntos. Então, se inscreve aí no canal. Bom, acho que a primeira coisa que a gente deve observar aqui é que quando a gente fala de ouro, existe uma polêmica por trás se ele é considerado um investimento ou apenas uma reserva de valor. Eu não vou entrar nesse mérito porque, sinceramente, ainda não cheguei numa conclusão. O fato é o seguinte, a gente quer ter exposição a ouro ou não? É isso que a gente quer saber. Outro ponto importante que eu acho bacana compartilhar com vocês, até para a gente não entrar no histerismo de uma alta acentuada do ativo num curto espaço de tempo, é entender como é que funciona a movimentação do ouro no decorrer do tempo. E para isso eu vou compartilhar uma imagem com você para a gente poder enxergar isso de uma forma mais ampla no decorrer dos anos. Tirei essa imagem aqui do livro Investindo em Ações para Longo Prazo para a gente poder enxergar como é que tem se comportado o ouro num período dilatado. A gente consegue ver que esse estudo basicamente representa 200 anos. E aqui a gente tem dólar, ouro, título público de curto prazo, de longo prazo e ações. A gente está falando do mercado norte-americano, mas já vai dar para a gente poder ter uma ideia. E aqui o estudo é simples. $1 aplicado no período de 200 anos. Como é que foi o comportamento em cada um dos ativos? O próprio dólar teve uma desvalorização muito por conta da inflação, né? Apesar da inflação nos Estados Unidos ser baixa, no período de 18 anos ela vai corroer boa parte do valor real. Aqui a gente consegue ver que o dólar ele se manteve praticamente estável, né, com alguns picos aqui e teve uma pequena valorização acima da inflação, né? Se a gente for contabilizar a inflação, acho que faltou colocar a inflação aqui no período, mas de todo modo a gente consegue ver que a valorização dele não foi tão acentuada, principalmente se comparado a títulos de curto prazo, longo prazo e as próprias ações. Então, em resumo, o que a gente precisa entender é que o ouro, se considerado um investimento, ele tem como objetivo manter o poder de compra. É claro que em alguns momentos ele tem pico de valorização, né? Isso pode ocorrer muito por conta de um cenário mais adverso de mercado, né? Então, quando você tem uma crise sistêmica mais elevada, é normal que a gente tenha uma movimentação mais acelerada do ouro. A gente consegue ver aqui um movimento bem clássico, né? O importante é a gente não criar falsas expectativas de que a gente vai ter uma alta valorização especulando com ouro. O objetivo do ouro não é esse. Então, a gente pode resumir de uma maneira bem simples qual que é o propósito do ouro em um portfólio de investimento. Basicamente, o ouro tem como objetivo diversificar a carteira, diminuir a volatilidade. E aí quando a gente fala diminuir a volatilidade, está muito associado a ele ser descorrelacionado com os demais ativos. Normalmente, quando você tem uma crise, o mercado cai e aí o ouro tende a subir, né? Uma valorização do ouro. E claro, ele serve como proteção contra a inflação, depreciação do dólar, como a gente viu, e eventualmente um colapso econômico. Seriam basicamente essas as funções do ouro na carteira. Bom, e aí você pode estar se perguntando o seguinte, Michel, quais são os principais riscos de se investir em ouro? A gente vai perceber que existem dois. Primeiro é volatilidade, ele é bastante volátil, em alguns momentos pode superar a volatilidade da própria bolsa. E o segundo é o custo de oportunidade. Como a gente viu no estudo, eventualmente o ouro, numa janela de prazo mais dilatada, ele vai cobrir a inflação e eventualmente trazer um ganho real adicional. É claro que em alguns momentos você pode ter um pico de valorização. Mas levando em consideração o próprio estudo, se a gente aplicar em títulos de renda fixa ou eventualmente em ações, a gente tem uma possibilidade de obter uma rentabilidade maior do que o próprio ouro, né? Claro que isso vai depender do prazo, obviamente, por se tratar de um ativo de renda variável. É claro que a gente fala isso em retrospectiva, mas baseado no estudo, a tendência é que isso ocorra. Quais seriam as formas de exposição ao ouro? A gente tem três. Compra física, que aí você vai lá e faz uma compra através de uma autorizada, e fica com ativo fisicamente, eventualmente para guardar em casa ou através de um banco, aí você tem que pagar a taxa de custódia, né? A segunda alternativa é uma compra via bolsa, através da B3, que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu compro ouro via B3, eu estou atrelado à variação cambial. Segundo ponto, eu pago taxa de corretagem, spread e custódia, que eu vou detalhar para vocês daqui a pouco.
Terceiro ponto é que mesmo comprando via bolsa, eu posso ter a possibilidade de converter essa compra de ouro no mercado financeiro em ativo físico. Eu preciso ter ali uma barra de ouro de pelo menos 250 gramas, a gente vai ver como é que funciona isso. A gente vai perceber que existe o imposto de renda que é cobrado no mesmo sistema do mercado de ações, né? Inclusive você tem aquela isenção até vendas de 20 mil reais. Então seria a mesma coisa, se você tiver um ganho de capital, por exemplo, você vai pagar 15% de IR. Bom, basicamente aqui você tem 3 contratos, o OZ1D, 2D e 3D. Aqui tem uma observação importante, isso aqui não é um contrato futuro. Isso aqui é um contrato à vista que você pode adquirir via B3, como se fosse uma ação. Significa que esse ouro que você está comprando, ele existe fisicamente. Inclusive você paga uma taxa de custódia para guardar esse ouro junto à B3. E numa hipótese de você acumular 250 gramas, você tem a possibilidade de fazer o resgate fisicamente dessa barra de ouro ou lingote que o pessoal costuma chamar. Aqui para fazer uma compra é bastante simples, né? Você clica em comprar e aí você consegue fazer uma compra como se fosse no mercado de ações. Quais são as principais diferenças desses 3 contratos? Para isso, eu trouxe aqui para você uma planilha que eu acho que vai ficar mais simples o entendimento. Bom, a gente tem aqui o contrato padrão, o mini contrato e o micro contrato. A principal diferença desses contratos é no peso, né? O padrão trabalha com 250 gramas, o mini contrato com 10 gramas e o micro contrato com 0,225 gramas. A gente consegue ver a cotação, que é em reais, mas você sofre com a variação do dólar, porque esse contrato basicamente está atrelado à grama do ouro negociada em Nova York. Então você compra em reais, mas você sofre com a variação cambial aqui. A gente consegue ver que no contrato padrão você tem um spread entre comprador e vendedor, porque tem uma baixa liquidez, né? Não é tão líquido quanto, por exemplo, o mercado de ações. E aí a diferença, que seria o spread, né? A diferença entre o comprador e vendedor, nesse momento está de 2,80. Só que esses 2,80 é por grama negociada. Então a gente teria 2,80 multiplicado por 250. Você estaria pagando a mais, né, a diferença entre comprador e vendedor, para você adquirir esse contrato, que pode ser negociado em lotes unitários. Aqui eu deixei para vocês o número de negócios, o dia já fechou, e a gente consegue ver que são poucos negócios. E aqui o volume financeiro. O contrato padrão negociou 21 milhões, o mini contrato negociou 2 milhões e o micro contrato negociou apenas 16 mil reais. E aí como é que funciona? Para que eu possa comprar um contrato padrão, eu tenho que multiplicar a cotação pela quantidade de gramas. Vai lembrar que a cotação negociada aqui representa 1 grama de ouro. Então, nesse caso, se eu quisesse comprar um contrato padrão, eu gastaria 87 mil reais aqui. Se eu fosse comprar um mini contrato, eu gastaria aproximadamente 3.500 reais. E se fosse um micro contrato, 80 reais para negociar. Só que tem os custos operacionais, né? O primeiro custo que a gente tem, normalmente, é o custo de corretagem. E aqui a gente pode levar em consideração esse custo chamado swing trade, né? Normalmente não é comum fazer day trade com ouro, né? Pela baixa liquidez. Então não faria muito sentido. E aí a gente levaria em consideração esses custos operacionais, né? Claro que isso aqui pode mudar, mas eu estou colocando apenas em caráter educacional, né? Para você saber como é que funciona. Isso também vai depender de corretora para corretora, você tem que avaliar com a sua corretora de preferência. Além disso, você tem a taxa de custódia que é cobrada pela própria B3, né? Então, você tem esse custo mensal que é provisionado diariamente. E se a gente for levar essa taxa de custódia para o prazo de 1 ano, vai dar aproximadamente 1,45% para que a B3 possa guardar esse ouro fisicamente para você. Bom, então essas seriam as formas que a gente teria para negociar o contrato de ouro na bolsa. Uma outra alternativa que a gente tem é a compra via fundos de investimento, né? Que aí eu estou terceirizando para alguém adquirir esses contratos para mim. E aí você tem a opção de se expor ao dólar ou não. No caso, quando a gente faz a compra via bolsa, automaticamente eu tenho exposição ao dólar. No caso, quando eu faço a compra via fundos de investimento, eu tenho a opção de ter a exposição ao dólar ou não. Aqui a gente consegue ver uma diferença no imposto. O imposto é regressivo porque ele se caracteriza como um fundo multimercado, né? Começa naqueles 22,5%. E depois de 2 anos você cai para 15%, tem o come cotas como se fosse um fundo multimercado tradicional. Então aqui basicamente a gente tem os dois fundos, né? O fundo de ouro com dólar e a gente tem o fundo de ouro sem a variação cambial. A gente consegue ver que quando você não tem a variação cambial, o risco dele é menor, ele tem uma menor volatilidade. Quando você está exposto ao ouro e o dólar simultaneamente, obviamente o risco vai aumentar, ele vai oscilar mais. Você consegue ver o custo operacional e você consegue ver a aplicação mínima aqui, né? Essa taxa de indenização é uma taxa anual e, claro, isso aqui vai depender de corretora para corretora. Eu estou apresentando para vocês aqui a corretora XP, mas você tem
autonomia para escolher uma corretora da sua preferência. Aqui você consegue ver basicamente a liquidez, né? Nesse caso especificamente esse fundo tem liquidez em 6 dias, ou seja, se você solicita resgate, 6 dias depois esse dinheiro cai na sua conta e durante esse período você vai ficar exposto à oscilação da cota do fundo. Então esse é um ponto bastante importante. Aqui a gente consegue ver uma rentabilidade que salta aos olhos, 74% para o fundo dolarizado e 34% para o fundo sem a variação do dólar. Essa diferença de rentabilidade, obviamente, está associada a uma valorização do dólar no período. Ponto importante, se a gente fizer uma análise simplista aqui, a gente vai perceber que essa rentabilidade compensou para quem estava atrelado ao dólar, porque a gente teve mais do que o dobro de rentabilidade e a exposição ao risco não foi dobrada, né? Para que fosse dobrada, a gente teria que ter aqui uma exposição de risco 40, e não é o caso. Porém, poderia ter ocorrido o contrário também. Se eventualmente o dólar tivesse uma desvalorização, essa desvalorização poderia comprometer a rentabilidade proporcionada pelo ouro aqui. Um outro ponto que eu considero fundamental, mais do que olhar a rentabilidade, é olhar o risco associado a esse fundo. A gente consegue observar de uma forma bem prática um indicador que o pessoal costuma chamar de drawdown, que seria o topo máximo que esse fundo fez em relação ao fundo posterior. Então a gente consegue ver que esse fundo chegou num pico de rentabilidade no mês 5. Só que depois desse pico de rentabilidade, ele caiu de 66 para 33, uma queda de 50%. Então o investidor tem que estar preparado para esse tipo de situação. Por isso que você tem que determinar o tamanho da posição. Será que você aceitaria uma queda de 50% nessa aplicação financeira? Esse é o ponto que a gente deve avaliar. Primeiro a gente avalia o risco e depois potencial de retorno. Uma outra observação fundamental é não observar uma aplicação em ouro isoladamente na carteira. Você precisa entender que o ouro faz parte de um portfólio global e que muitas das vezes ele vai estar performando mal quando a maior parcela da sua carteira estiver performando bem. Bom, e aqui tem uma observação importante. Se a gente for olhar no prospecto desse fundo, a gente vai perceber que ele é um fundo alavancado. Basicamente, quando a gente fala de alavancagem, a gente está falando que o fundo tem um determinado patrimônio líquido, mas que ele está negociando um volume superior a esse patrimônio líquido. Por que isso acontece, pessoal? Quando a gente faz uma aplicação nesse fundo especificamente, o gestor tem a exposição ao ouro, e aí você pode optar em estar atrelado à variação do câmbio ou não, mas ao mesmo tempo você vai ter a rentabilidade do ouro mais o CDI do período. E como é que ele consegue te entregar CDI mais a variação do ouro e a variação cambial, se você quiser? Ele pega o patrimônio líquido do fundo e investe no Tesouro Selic. Grande parte está lá no Tesouro Selic. Com isso ele consegue garantir o CDI do período. Ele pega esse Tesouro Selic e oferece como garantia para comprar contrato futuro negociado na Bolsa de Chicago atrelado ao ouro. E aí ele tem a exposição ao ouro, e aí você tem a opcionalidade de escolher com variação cambial ou não, mas ao mesmo tempo ele garante CDI. Então é por isso que o fundo trabalha alavancado, porque ele está operando um volume financeiro maior, dando como garantia, obviamente, o patrimônio que ele tem que estar em aplicações extremamente conservadoras, no caso, a maior parte o Tesouro Selic. Bom, e aí a pergunta que fica é o seguinte, vale a pena ter exposição ao ouro? Bom, essa é uma decisão muito pessoal, né? Depende de investidor para investidor e de portfólio para portfólio. Às vezes o investidor tem uma carteira muito conservadora só de renda fixa e ele não está acostumado a ter volatilidade no portfólio. Nesse caso especificamente, se ele colocar o ouro na carteira, ele vai sentir uma variação elevada, então talvez não seja adequado para ele. Agora, se você já está acostumado à variação no portfólio, de repente até para diminuir essa volatilidade de ações, é interessante ter uma exposição a ouro. De todo modo, eu particularmente bato muito na tecla da diversificação. Eu considero que quanto mais diversificado o investidor tiver, mais seguro ele vai ter. O fato é que você não pode ter uma exposição elevada em ouro, porque daí você está operando de forma especulativa. Ouro, na minha concepção, você deve ter uma parcela pequena no teu portfólio para você participar. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.